Olá, pessoal do DET, boa noite para todo mundo. Primeiro dizer que a saudade só cresce, a gente, embora esteja tendo contato o tempo inteiro, pelas redes sociais, pela plataforma, nada chega perto do que é o nosso convívio, da nossa troca de energia, do nosso carinho diário. Então, quero dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade, meus meninos estão loucos dentro de casa, tá difícil, mas estamos indo, espero que isso passe o quanto antes, o mais rápido possível, que a gente volte a ter convivência, que a gente realmente retome aí para a nossa rotina, que hoje a gente visualiza assim como algo de extrema importância para os nossos sentimentos, para as nossas relações, para a nossa saúde mental. Então, em breve, se Deus quiser, a gente está junto de novo. É o que eu desejo arduamente. Mas eu também queria dizer a vocês que a gente segue com o que a gente tem proposto, as nossas aulas permanecem, a gente não quis mudar nada, só aquilo mesmo que a gente não consegue viabilizar, que a gente não está conseguindo, mas quase 90% de tudo que a gente fazia, a gente continua fazendo. Então, embora seja um tempo difícil, acredito que todo mundo aí está num ritmo bem frenético de estudo, de atividades. Então, é muito importante que a gente também mantenha essa nossa rotina de estudo, esse nosso momento aqui de dedicar, de realmente não desanimar. Até porque, povo, lembrando que a data do Enem não foi alterada. Então, é muito importante que a gente continue com o nosso ritmo de estudos, que a gente continue dando sangue. Se Deus quiser, isso vai daqui a pouco acontecer, mas juntos, Juntos presencialmente, é o que eu desejo muito. Bom, como a gente não tem como parar, a vida tem que continuar. Vamos lá, então, continuar aqui as nossas aulas sobre estratégias de estudos e de realização de provas. Vamos relembrar o que foi o último momento nosso. Eu tinha deixado o teste de aprendizagem para vocês, para que vocês descobrissem o que predomina no processo de aprendizagem de vocês. Lembrando que nós temos um pensamento que se divide em visual, em som, que é o auditivo, e o sentimento, que é o sinestésico. Beleza. Depois que vocês fizeram o teste, a gente teve aquela live lá no Instagram, acho que todo mundo lembra, onde eu falei sobre dicas de estudos de acordo com aquilo que é predominante em você, no seu processo de aprendizagem, no seu processo de percepção de mundo. Essas dicas, galera, eu vou lançar nos grupos essa semana ainda, por escrito, para que vocês tenham isso lá registrado. Então, é importante a gente saber qual é a melhor forma de aprendizado para cada forma de aprendizado, Qual que é a sua a melhor técnica de estudo para a sua principal forma de aprendizado. Pronto, saiu. Ao vivo sai embolado. Tá. E aí, na aula de hoje, eu queria dar meio que uma continuação daquela nossa conversa, porque depois que acabou a live, um tanto de aluno me perguntou conceito das coisas. Camila, o que é uma anotação, o que é um resumo, o que é um fichamento, o que é um mapa mental? E aí eu achei interessante a gente voltar nessa discussão hoje para que vocês possam melhorar ainda mais o processo de aprendizagem de vocês. Tornar o mais produtivo possível, tornar as revisões o mais fácil possível, para que a gente realmente continue aí no nosso processo de conseguir a vaga no fim do ano, que é esse ano. Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa importante aqui que eu queria chamar a atenção. Quando eu falo dessas técnicas, de como fazer uma anotação, de resumo, de fichamento, de mapa mental, por que é importante a gente saber o que significa cada uma dessas coisas e saber usar? Porque facilita nesse processo de aprendizado, considerando que traz uma organização do nosso pensamento. Então, digamos que você vai aprendendo, e aí ficam talvez ideias soltas, e aí você aprende um pouquinho dali, o conteúdo vai crescendo, mas talvez falte uma organização disso tudo, que vai alinhar um aprendizado mais eficaz. Então, dominar essas técnicas é muito importante, por quê? Porque vão te oferecer uma estrutura lógica visível. E além disso, quando você olhar realmente para essas técnicas, você vai perceber um encadeamento das ideias. Isso aqui, pessoal, faz muito sentido e é muito importante para as revisões.
Então, quando a gente pensa nessas técnicas, isso acaba realmente sendo importante para facilitar, para que você bata o olho e já consiga realmente fazer uma conexão com as coisas que você aprendeu. Beleza. Isso é para todo mundo? Para todo mundo. Então, vale a pena tomar notas nas aulas, independente de você ser um visual, de você ser um auditivo e de você ser um sinestésico. Claro, um sinestésico não tem nem a opção de não tomar nota, né, gente? Vale lembrar isso. Porque para o sinestésico, o processo de aprendizado, ele envolve movimento. Lembra que a gente discutiu isso lá. Então, o sinestésico, ele tem que produzir, ele tem que fazer para que ele realmente consiga consolidar a sua aprendizagem. O auditivo já não tem essa demanda. Só que, mesmo para alguém auditiva, que tem que prestar muito mais atenção no que o professor fala do que necessariamente no seu caderno, anotar é algo que vai te ajudar a conectar com aquele conteúdo que você aprendeu. Então, independente de visual, de auditivo e de sinestésico, essa técnica ela é uma técnica que ajuda. Ou anotar é algo importante para todo mundo. Enquanto o sinestésico, né, vai anotar 3 folhas, né, ao longo da aula, o auditivo talvez anote 5 palavras, né? Mas mesmo assim, a gente está falando de uma técnica que ajuda a lembrar, a conectar com o conteúdo no momento que foi estudado. Então, beleza. Bom, vamos lá. Antes de falar de cada técnica, quando eu considero, né, resumo, a anotação em si, já entra um pouquinho aqui na ideia, só queria chamar a atenção para o seguinte. Qualquer uma das formas de aprendizado é interessante tomar boas notas, mas eu tenho que saber o que significa anotar. Anotar, galera, é diferente de copiar. E aqui, essa diferença, muita gente não leva a sério ou não sabe que realmente influencia na sua aprendizagem, e aí essas pessoas perdem muito tempo. Quando eu considero copiar, é copiar, né, gente? Literalmente fazer uma cópia. Pegar o que está no caderno e no quadro e colocar no caderno. Ah, você está dizendo que eu não posso fazer isso? Não, não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas quando você anota, é diferente de você copiar. Porque o anotar te exige presença. O copiar não necessariamente. Você vai entender o que eu quero dizer. Quantas vezes você, copiando o quadro de professor, copiou uma palavra errada porque o professor escreveu errado? Quando isso acontece, significa que você não está presente ali naquela aula. Presente no sentido de realmente se conectar com o que está acontecendo, se conectar com o seu processo de aprendizagem. Aperta o botão lá do piloto automático e vai. Então, quando eu falo de anotar, eu estou realmente considerando esse processo ativo. Então, pensar em anotar é pensar em quê? Anotar é fazer uma seleção, é um exercício mental de seleção das ideias, fatos, ilustrações apresentadas na aula. Não é simplesmente pegar tudo que o professor fez e colocar no caderno. Mas sim, galera, fazer um exercício de pensar o que de fato é importante estar no caderno. Só de você decidir o que de fato é importante estar no caderno, já é algo que vai potencializar o seu processo de aprendizagem, porque você está presente naquela aula. Você ouviu o que o professor tinha a dizer, selecionou o que era mais importante e só ficou o que era mais importante. Eu sou sinestésica, né, gente? Então, eu tenho todos os meus cadernos de faculdade. E aí, não ia falar uma palavra, é muito difícil, deixa eu me lembrar, é muito difícil a gente, hoje, quando eu olho para trás e vejo o tanto de tempo que eu desperdicei no meu processo da faculdade. Era para eu ter feito uma outra faculdade, se eu soubesse dessas coisas antes. Então, eu tinha tudo lá completo, mas meu processo de aprendizagem não foi do jeito que eu gostaria que fosse, justamente porque era tudo errado. Tá, fica o desabafo. Bom, e aí quando eu considero essa seleção, e aí no processo de anotação, essas notas ajudam a recuperar as ideias essenciais e os fatos relevantes. Então, eu vou selecionar aquilo que de fato importa e eu vou então transcrever aquilo que de fato é o mais importante. É com as palavras do professor ou é com as minhas palavras? O ideal é que seja com as suas palavras. Não vou conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo, é muita coisa para eu organizar. Então, faça de uma maneira que você consiga prestar atenção no que está sendo feito, esteja presente, mas que tenha lá
essas ideias essenciais, aquilo que é mais importante. Bom, vamos lá. Primeiro, como fazer anotações e resumos? Juntei tudo aqui porque anotar influencia o resumo, influencia lá no fichamento e vai influenciar também no mapa mental. Tá todo mundo tudo associado. Mas quando você estiver fazendo anotações e resumos, busque o seguinte. E só um detalhe, galera. Quando eu falo do resumo em si, eu estou pensando em pegar algo que é grande, a palavra já fala o que é, e transformar em algo menor. Quando eu pego o grande e transformo em menor, mesmo que já seja algo mais reduzido, é importante a gente lembrar que gasta um tempo danado fazendo resumo. Então, muitos alunos começam o ano com os resumos e terminam sem resumos porque entendem que não é a melhor forma de você realmente estudar, considerando o tempo que gasta. Ah, professora, mas eu consigo fazer um resumo rápido? Joia. Não é proibido o resumo, não. Mas de todas as técnicas que eu vou falar, talvez seja mais trabalhosa. Bom, quando você então estiver anotando ou resumindo alguma coisa, busque encontrar alguns pontos importantes. Primeiro, o miolo do assunto, aquilo que é fundamental. Então, às vezes a gente gasta um tempo danado lá anotando uma introdução que no fim das contas não vai fazer diferença na aprendizagem no sentido mais importante. Claro, tudo que é informação contribui, mas nesse caso, eu quero pegar aquilo que é o central, o que de fato é mais relevante para a compreensão do tema. E quando eu considero isso, fica uma dica, né? Principalmente para os visuais, que faz toda a diferença. Lembra da técnica do arco-íris, hein, gente? Use cores para realçar o que lhe parece mais central. Para os visuais, inclusive, a gente tem, né? Quem é visual já vai se identificar. Não esqueço da minha aluna que ficou um mês, gente, sem comer, comendo miojo, sem pagar almoço, porque ela tinha que ter a coleção da Stabilo. Eu entendo perfeitamente o caso dela, acho que é muito digno. Mas é importante lembrar o seguinte, para o visual, o título maior tem que ter uma cor, o subtítulo tem que ser uma outra cor, e assim vai, né? E aí o exemplo é de outra cor, e aí aquilo que é uma causa e consequência já é outra. Então é importante aqui que a gente tenha essas subdivisões. Então, usar cores aqui para realçar aquilo que é o miolo central é muito importante. Segundo, acabar tendo, né, como se estruturam as ideias apresentadas e como é que elas se conectam. Então, você vai buscar aquilo que é o principal e depois você vai estruturar as ideias e conectar essas ideias. Por isso que a cópia, em muitas das vezes, ela não é o ideal. Por quê? Porque o resumo eu quero reduzir o meu tempo de estudo. Primeiro eu quero executar para que eu possa aprender. Então isso é importante, eu preciso fazer para aprender. Então o exercício de fazer o resumo já é o exercício de aprender. E aí quem é aqui sinestésico vai se identificar. Professora, eu faço caderno para não ler. Mas tá tudo certo. Porque para o sinestésico, eu não tenho que ter um caderno para que eu fique lendo ele depois. Eu preciso fazer o caderno para aprender. Então, se você se viu aí, se conectou, falando, ó, eu na vida, tá tudo certo ter um caderno que você não vai voltar para ler. E eu não sei se você já teve essa curiosidade, eu faço isso com os da faculdade. Hoje, quando eu volto e leio, eu falo, nossa, que coisas legais aqui que eu anotei. É tipo, eu me conecto com aquilo que eu fiz antes, mas eu percebo que o fazer, para mim, foi muito importante para o meu processo de aprendizagem. Então, para você, não tem problema se você fizer um caderno para não ler. A ideia é realmente ter esse alinhamento de pegar o que é mais importante, estruturar as ideias e conectar essas ideias. E, além disso, galera, depois de tudo feito, tem um negócio que é muito legal, que é você sintetizar com as suas palavras, claro, tem que ser com as suas palavras, aquela ideia central da aula. Então, terminou a aula, é tipo, peraí, deixa eu ver então, o que sei lá, o Alexandre quis dizer com tudo isso? O que eu não posso esquecer disso tudo que o Alexandre falou? E aí, sintetizar ali em algumas frases aquilo que aquela aula te passou, quais foram as ideias mais relevantes ali daquela aula. Isso é muito legal. Isso aqui entra naquele exercício da hora de estudar, não sei se vocês lembram, já falei com um monte de gente, acho que vocês já ouviram falando isso. Na hora que você for começar a revisar a aula do dia, uma sugestão, comece fazendo ali uma lembrança daquilo que o professor falou em sala.
Então, tipo, bom, eu aprendi o que nessa aula? Eu aprendi isso, que levou a isso, que acabou gerando isso, com esse exemplo. Só de você ter esse momento, de pegar aquilo que foi falado pelo professor e colocar no papel, com as suas palavras, já é um processo de estudar o que foi feito na aula do dia. Claro, eu preciso fazer uma revisão do caderno só para ver se eu pensei tudo certo. Eu acho muito importante isso. Mas, realmente, fazer uma sentença ou sintetizar aquilo que melhor foi trabalhado com exemplos que possam ilustrar é muito legal. 2 dicas aqui importantes nesse processo seu. E aí, gente, dicas que é importante até para a vida, né? Quando você estiver escutando uma aula ou lendo um texto para fazer um resumo, não discorde sem antes entender completamente os argumentos apresentados. Isso é uma maneira preguiçosa de escapar do esforço de penetrar na matéria. Então, antes de você refutar alguma coisa, você precisa entender alguma coisa. Eu lembro do meu professor de sociologia da faculdade, Geraldo. Ele falou o seguinte: eu preciso ter uma noção do todo para eu saber o que eu não gosto. E aí isso me marcou muito, porque foi no início da faculdade, e aí eu lembro que durante o curso de geografia, muitas coisas eu não gostava. E aí, mas eu fazia questão de estudar sobre, para eu falar assim, realmente isso eu não gosto. Realmente isso é algo que eu não me vejo trabalhando. Então, é importante que você entenda para que você possa discordar. Segunda coisa importante, anote também todas as ideias que parecerem estranhas, ridículas, fora de propósito ou que contrariem a sua opinião. Por quê? Porque ao confrontar aparentes contradições, você se vê obrigado a repensar o assunto. Então, tem hora que alguém vai falar alguma coisa e que você não é a favor daquilo que foi falado, mas é importante você anotar até para que você possa refletir e realmente ter uma conclusão de raciocínio que seja a melhor possível. Beleza? Bom, então ficam essas dicas de ouro. No caso do fichamento, o que é legal a gente pensar? Analisando esses conceitos todos, de fichamento, do resumo, do mapa mental, a gente sempre chega num ponto comum, galera. Em todas essas técnicas, a gente está falando de buscar aquilo que é o mais importante. Só que são formas diferentes de estruturar o que é mais importante. Vamos ver se todo mundo entendeu. Então, lá na anotação, lá no resumo, lá no fichamento, eu sempre vou buscar o que é mais importante. Só que no caso do resumo, é algo mais extenso, mais trabalhoso, onde eu vou colocar mais informações. E aí, no final das contas, eu não tenho nenhuma obrigação de ter uma sequência do que eu quero anotar. Tudo aquilo que eu acho que é importante, eu coloco lá no meu resumo, fica maior. Quando eu já falo do fichamento, eu vou pegar o que é mais importante e vou anotar isso no modelo de fichas. O nome fichamento vem daí. Então, eu gosto muito disso aqui porque, primeiro, é um espaço limitado. Então, não me dá a opção de querer escrever para o infinito, porque eu não tenho essa opção de espaço. Então, eu vou ter que olhar para aquilo que é mais importante e vou ter que escolher aquilo que eu vou colocar ali. Então, isso já me obriga a uma reflexão maior daquilo que, de fato, eu vou colocar ali. Eu tenho que estar presente. Você não faz um fichamento se você não estiver presente. Por isso que muitos alunos e alunas, quando eu falo assim, como é que eu vou fazer para poder anotar? Eu sugiro que o fichamento seja feito durante a aula, durante o momento ali da aula que você já vá fazendo o seu fichamento. Por quê? Porque isso vai te obrigar a estar presente, que é pegar tudo que o professor, a professora falou e colocar aquilo numa ficha. Pode ser frente e verso, não precisa ser só frente não, mas tem que ser no modelo de uma ficha. Beleza. Como é que a gente vai fazer então? Primeiro, vai pegar as principais ideias do texto, porque tudo é comum. Então, é o que eu já tinha dito. Nos 3 processos, nos 4, anotar, fazer resumo, fichamento e mapa mental, eu tenho que me conectar com o que é o mais importante. E no fichamento tem um negócio que no resumo, às vezes a gente pode cair ali no erro de fazer, que é colocar, no caso do fichamento, as minhas palavras. Eu não tenho espaço para copiar do quadro. Como eu não tenho espaço para copiar do quadro, eu vou ter que pegar o que o professor anotou, vou ter que raciocinar qual é a melhor palavra que vai sintetizar aquilo tudo. Então, o fichamento me obriga a estar presente o tempo todo.
E eu tenho que ter sempre uma utilização de exemplos. Vou falar como é que eu gosto dos meus. Eu coloco lá o fichamento, por exemplo, até comecei aqui, mas não vou, falei, não, vou fazer só esse para os meninos pensarem. A geografia, impacto ambiental, eu vou falar nesse fichamento de aquecimento global. Eu sempre começo com o conceito daquilo que eu estou tratando. Então, no caso, aquecimento global, é o aumento anormal da temperatura média planetária. Beleza, isso é o aquecimento global. Jóia. Depois eu sempre coloco causas e depois eu sempre ponho consequências. Então, quais são as causas disso? Causas antrópicas e causas naturais. No caso das antrópicas, eu posso pensar em pecuária, posso pensar em desmatamento, posso pensar em queimadas, posso pensar em combustível fóssil. Consequências disso, no caso, a elevação da média térmica já é o conceito. Degelo das calotas polares, alteração, no caso, né, da biodiversidade, elevação do nível dos oceanos e assim vai. E um exemplo que vai conectar tudo isso que você está falando. Então, o degelo acelerado da Groenlândia, eu poderia colocar isso aqui. Desaparecimento de alguma geleira, é um exemplo que me mostra isso aqui. E nesse processo, quando você sai de uma aula com o fichamento pronto, você esteve presente, você tem certeza de que suas ideias principais estão ali, e isso realmente, na hora de revisar, é luz. Porque vou revisar as aulas de geografia. Quantas aulas de geografia eu tenho no ano? Sei lá, 32 de cada professor. Então, eu tenho 32 fichinhas. E aí, o meu processo ali de revisão fica muito mais fácil, muito mais simples de fazer. Gosto muito de estudar por fichamento, gente, muito mesmo. Ah, não tenho ficha. A gente tem que comprar para ter, né? Mas, de repente, você se obriga ali na sua folha de caderno, meio que definir o que seria o tamanho de uma ficha. É mais difícil, porque quanto mais espaço, mais a gente quer escrever, né? Eu, por exemplo, não sou sucinta. Isso aqui para mim é um desafio, mas eu gosto muito porque toda vez que eu termino um fichamento, eu realmente entendi e aprendi o que está ali. Bom, e no caso do mapa mental, desculpa, ficou errado aqui a ordem das letrinhas, também é buscar as ideias principais. Mas nesse caso, a gente está falando de algo muito visual. Eu gosto muito de mapa mental, mas eu tenho um grande problema com o mapa mental, que é o fato de eu não saber desenhar. Então, isso me prejudica. O mapa mental sempre tem que ter desenho? Não, mas é uma coisa muito legal de se ter. Então, é importante a gente pensar que no mapa mental eu vou expressar essas ideias principais por meio de palavras-chave, cores, imagens, símbolos e figuras. Então, eu posso trabalhar aqui de diversas maneiras. Mas é muito legal quando você consegue misturar todas essas coisas. Fica um mapa mental muito rico. Bom, como é que a gente vai então fazer? E só antes disso, né? Para um mapa mental fazer sentido, ele tem que ser produzido por você. Não sei se você já assistiu alguma aula através de mapa mental, mas acontece muito de você assistir a aula, entender o que o professor fala, copiar o mapa mental no seu caderno e na hora de estudar você está perdido no estudo. Por quê? Porque o mapa mental ele faz sentido na cabeça de quem criou o mapa mental. O mapa mental é o seu caminho, é o caminho que você fez do seu processo de aprendizagem. Então, sei lá, você coloca a ideia central no meio e fala, aqui eu puxo causa, eu puxo consequência, eu vou dar causa da consequência, onde é que isso pode acontecer? Você tem uma ordem sua. Então, mapa mental é muito legal desde que você produza. Estou assistindo uma aula com mapa mental. Beleza, faz o seu mapa mental. Você não precisa necessariamente copiar o mapa mental do professor, se você não estiver entendendo depois, na hora de estudar. Melhore o mapa mental naquilo que é importante para você. Fala, não, se eu virar isso aqui para outro lado, ou se eu fizer dessa forma, vai ter sentido para mim. Então, faça o seu mapa mental porque significa um aprendizado ativo. Ler o mapa mental de alguém não necessariamente vai te ajudar no processo de aprendizagem. Beleza. Como é que nós vamos fazer um mapa mental? Primeira coisa, principalmente depois na hora que você for estudar sozinho. Nossa, eu vou pegar a aula hoje do professor, da professora e vou transformar no mapa mental. Primeira coisa que você vai fazer, escreve no papel, papel, gente, que é a principal forma. Posso fazer um mapa mental digital? Pode, claro, mas a principal forma de aprendizado se dá pela escrita.
Então, muitos alunos, inclusive, perguntam assim, eu estou fazendo um resumo, estou fazendo um fichamento no computador. Pode? Não é que não possa, mas você está reduzindo a sua capacidade de aprendizado. Então, sugiro que seja no papel. Nossa, meu Deus, tive aula hoje lá do Zé Hugo. Meu Deus, o que o Zé Hugo colocou? E aí, escreve tudo o que vier à sua cabeça. Então, vai escrevendo. Sem ordem, não precisa ter uma ordem da escrita. Todas as ideias que vierem na sua cabeça, boas e más, certas e erradas, tudo que vier na sua cabeça. Por quê? Quando você coloca tudo, você descarrega o que você sabe sobre aquilo lá e depois você vai fazer uma análise daquilo que você realmente fez sentido, se conecta, vai ser legal para o seu mapa mental. Então, por exemplo, eu queria falar aqui de local de estudo, porque é algo importante aí para vocês, né? Eu preciso organizar o meu ambiente de estudo. Quando vem na minha cabeça local de estudos, o que eu quero, o que eu sei disso, o que eu lembro? Local de estudo, onde é que vai ser? Uma ausência de interrupções, tem que ter conforto, tem que ter espaço para guardar os livros, tem que ter tranquilidade, cadeira confortável, silêncio, conveniência, ausência de distrações, iluminação adequada, temperatura agradável. No meu caso, a cama da Jezebel, que ela só fica do meu lado, mas a Jezebel é uma distração, olha que triste. Então, no final das contas, tudo que você tem que ter em relação ao seu local de estudos. Fez isso então. Depois, o que você vai fazer? Você vai começar a arrumar as ideias. Porque isso tudo no primeiro momento fica sem muito nexo, mas na hora que você analisa, você consegue criar grupos dentro daquilo que você estruturou. Então, por exemplo, local de estudos aqui é o mais importante. Dentro de locais de estudos, então, tudo isso aqui para mim vai ser realmente significativo. Mas à medida que eu vou olhando e que eu vou analisando, eu consigo perceber algumas relações. Então, eu vou conseguindo perceber traços comuns entre alguns elementos. E diante disso, eu vou conseguindo agrupar. Então, no fim das contas, como é que fica o meu mapa mental? Ele fica dessa forma. Eu estou falando do local de estudos. O meu local de estudos tem que ter conforto. Então, dentro de conforto, o que entra no conforto? Temperatura agradável, iluminação adequada, cadeira confortável, cama da Jezebel. Depois, tem que ter tranquilidade. O que entra na tranquilidade? Silêncio, ausência de interrupções, ausência de distrações. Isso tudo aqui. Tem uma, só para exemplificar, tem uma aluna que me mandou, ela deve estar assistindo. Ela, para ausência de interrupção, aí ela teve que fazer um cartaz e colar na porta do quarto dela, porque está todo mundo dentro de casa, né? E as pessoas acham que porque você está dentro de casa, você está à toa na vida. E aí ela teve que colocar o horário dela para ninguém entrar, bater, interrupção de forma alguma para ela estudar. E conveniência, tem que ter um espaço para guardar livro ali, tem que ser um local estruturado. Então, depois que eu fiz aquilo tudo, aquele movimento ali de, nossa, tudo para eu saber, tudo que envolve ali meu local de estudos, eu vou agrupando, as coisas vão fazendo sentido. No computador é mais fácil? Claro, porque eu deleto uma caixinha, aumento uma para o outro lado, no papel é mais difícil. Por quê? Porque eu coloco aqui uma caixinha, de repente não ficou muito bom, eu tenho que apagar, tenho que refazer, mas acaba realmente implicando num processo de aprendizagem muito maior. Bom, então vamos só recapitular tudo que eu falei. Tudo isso, anotação, resumo, fichamento e mapa mental, serve para quê? Para me ajudar a clarear, a organizar as minhas ideias no meu processo de aprendizado. E quando eu bato o olho naquilo ali, automaticamente eu vou conectar com o conteúdo de uma forma mais fácil. Em todos esses, de novo, né, todos que eu falei, anotação, resumo, plano e fichamento, todos esses eu tenho que buscar a ideia principal. Qual é a diferença? A forma de apresentação. O resumo é algo mais completo, que eu vou me dar o direito ali de escrever mais, então ele vai ser maior. Não é uma boa técnica para quando o tempo ele é um tempo escasso. A anotação em si é aquilo que eu estou fazendo na sala de aula. Então, a partir da anotação, eu vou direcionar aí para essas formas, né, de estudar. Então, eu preciso ter ali uma consciência de que anotar é importante. No caso do fichamento, eu vou pegar o mais importante, mas eu vou criar um roteirinho do que eu tenho que fazer. Então, minha sugestão, conceito, causa, consequência, exemplo. Isso, de uma certa forma, vai resumir tudo que você fez, tudo que você estudou.
Se você fizer isso durante a aula, maravilhoso. Por quê? Porque vai te obrigar a ficar presente e você não vai copiar o quadro. Você vai fazer esse processo de realmente filtrar o que mais importa. Mapa mental, também buscar o que é mais importante. Só que nesse caso fica bem mais visual do que lá no fichamento. Então, nesse caso, eu posso usar aqui desenhos, palavras-chave, posso usar esquemas que vão realmente me facilitar aqui na hora que eu for estruturar todo esse pensamento, esse aprendizado. Beleza? Bom, então, essa aula fica por hoje. Fica por aqui, né? Por hoje. E aí, povo, se alguém ainda tiver alguma questão, alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato. Por quê? Porque a gente tem que realmente chegar nessa estratégia, nessa técnica de estudo o mais eficaz possível para poder potencializar, para ter mais produtividade no nosso tempo de estudo. E nesse momento que nós estamos, talvez tenha gente que está precisando disso, né? Para tornar-se mais produtivo, para ficar mais tranquilo, para ver um rendimento maior nos estudos, certo? Então tá, semana que vem a gente está de volta aqui com outro tema. A gente já vai entrar na próxima semana, provavelmente em técnicas de provas, e aí a gente vai aprofundando os nossos estudos aqui em relação a como fazer prova e tornar-se eficiente na hora de fazer o Enem. Beleza? Povo, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem, precisar é só chamar, tá? Beijo, até mais.